Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Lucas Litrento, sou um dos curadores da Mostra Quilombo do Cinema Negro Indígena e estou aqui em mais um bate-papo, dessa vez com os filmes da segunda sessão, né? E a gente vai, enfim, conversar um pouco. Vocês já devem saber como é a dinâmica, né? Acompanhando também as outras sessões. E estou aqui com uma série de realizadores, né, para a gente conversar um pouco sobre os filmes. Estou aqui com o Igor Gomes, representando o filme Forrando a Vastidão, né? O Rogério Farandola, de Seriam os Deuses Afronautas, Maria Eunice e o Edson Quilombola, representando o filme Nove Águas, e a Olivia Tupinambá, representando o filme Caapora, O Chamado das Matas. E também compondo essa sessão, tem mais dois filmes de realizadores que não puderam estar aqui, né? Tem o filme Até o Fim do Mundo, que é de direção coletiva, e o Orumilá, que é dirigido pela Danúbia Serena e pelo Harrison Almeida. Então, para começar essa conversa, né, eu queria que cada um de vocês, enfim, se apresentassem, dissessem de onde vocês estão conversando com a gente, né, e dessem uma breve sinopse assim do filme de vocês, né? Então, eu acho que para questões de organização a gente pode manter aqui a ordem dos quadradinhos aqui do streamer, se for de boa para vocês. E aí pode começar com o Igor do Forrando a Bastidão. Boa tarde, quer dizer, aqui eu tô à tarde, né? Mas para quem vai ver, mas como eu tô falando agora, boa tarde, Igor. Olá a todos e a todas. Eu me chamo Igor Gomes, né? Eu sou realizador do curta-metragem Forrando a Vastidão. É uma honra estar aqui conversando com vocês nesse debate, né? Obrigado pelo convite também. Fiquei muito feliz pela seleção do filme para estar aqui na mostra. O nosso filme Forrando a Vastidão foi um curta-metragem realizado em junho desse ano. Foi filmado durante o confinamento, né? Com minha família aqui em casa, assim. E o filme seguiu os passos e o dia a dia da Lia, que é a personagem principal, enquanto a gente acompanha ela durante dias de ansiedade, de esperança também, sentimentos diversos, né, durante esses dias de pandemia, né, dentro de casa, confinada, e ela tentando buscar uma maneira de escape também para essa para enfrentar essa desesperança, né, que está tendo, que está presente, né? E ela encontra maneiras assim, retornando ao passado, buscando ferramentas que foram deixadas para ela como herança mesmo, assim, para enfrentar esse futuro que ainda está em suspenso, né? Você não sabe o que vai acontecer, mas alguma coisa tá para acontecer, então meio que a personagem vai se preparando. O filme eu roteirizei, né? Eu dirigi também, fiz a fotografia, o som, como foi uma equipe muito reduzida, assim, nós tivemos muito apoio também para conseguir os equipamentos, coisa e tal, mas a equipe foi como foi dentro da minha casa com a minha família, foi acompanhando eles durante dias, assim, infindáveis, né? Então foi o mês inteiro de junho com essas filmagens e a gente conseguiu estrear o filme esse mês ainda, né? Há 3 semanas, 2 semanas atrás, no Fest Curtas aqui de Belo Horizonte. A minha família, eu também, nós somos aqui da cidade de Sabará, né, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, onde o filme foi realizado, é claro. E acredito que seja isso, assim, a princípio, né? Foi um filme que foi realizado muito na tora, assim, a gente teve auxílio também da Lei Aldir Blanc, que não só a gente, que, né, contemplou vários projetos de vários agentes culturais no Brasil inteiro, né? Então nós somos, esse filme também é fruto desse edital, e com ele consegui desenvolver esse curto, assim, pensado em alguma coisa mais caseira, em uma coisa mais de escape também, e de certa medida utilizei do cinema também como uma fórmula de terapia, assim, também, filmando dentro de casa com meus pais, com meus irmãos que nunca trabalharam com cinema, né, assim,
é a primeira vez deles, né? Então foi uma coisa meio que para eu também utilizar o cinema como uma válvula de escape para mim, né? Então tem esse diálogo também com os personagens que estão ali tentando, em meio a esse turbilhão de sentimentos, estão tentando encontrar um caminho, assim, enxergar um futuro mais pleno, né? Então eu acredito que seja isso, assim, que é uma coisa também que reflete muito o que a gente viveu nesses últimos 1 ano e meio, assim, em conjunto também, né? Encontrar soluções em união com a família e tentando buscar uma maneira também de enfrentar esse futuro que pode ser bem difícil, assim, pode as chances de ser um futuro a curto prazo, 2022 ser um ano bem complicado também, apesar da pandemia estar se apaziguando, no sentido político mesmo, né, no sentido de desdobramentos das nossas relações, né, vividas durante a pandemia. Então, acredito que seja isso, assim, a princípio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ao longo da conversa, a gente vai debruçando mais sobre o filme, sobre os processos. Valeu, gente. Valeu, Igor. Agora vamos passar pro Rogério, né? E aí, Rogério, salve, tudo massa. Beleza, boa tarde para geral aí. Também muito feliz em estar nesse festival. É o meu sétimo festival e o segundo com curadoria negra, né? Eu estou agora aqui no Porto Alegre também, Cinema Negro em Ação, e eu achei muito bacana, assim, né? Fazer parte. Tô bem empolgado, assim, com ter sido selecionado, né? Eu acho que como Igor também ali, eu ganhei um edital da Jules Blanc, na questão da pandemia, e uma equipe também reduzida, basicamente eu, assim, né? Então é como animação, então eu que roteiro, direção de arte, tudo ali, então eu que abracei, com a questão da trilha sonora, que era um amigo meu, Clauber, e mais um ator que é o Juliano Barros, que faz a voz do personagem ali, que o projeto é todo, ele é narrado, né? E seria os Deus Afronautas ali, não tirei nem do livro, tirei basicamente no Benjor, né? Seriam os deuses astronautas, e no nome, no título, aqui tudo. E é um curta que fala sobre vida e morte, né? Me baseei ele numa entrevista do Neil Tyson, né? Aquele astrofísico negro, eu acho que muita gente conhece. Ele é muito fã do Carl Sagan. E o Carl Sagan, ele tinha ido, acho que queimaram ele e botaram as cinzas dele e mandaram para o espaço e tal. E aí perguntaram para ele se ele gostaria que fosse a mesma coisa, né? E ele explicou que não, que ele acha que é injusto uma pessoa ser queimada e virar cinzas, assim. E ele acha justo mesmo a pessoa ser enterrada de pé na terra para que o corpo dessa pessoa volte a ser energia, né? Volte à terra como alimento, tendo em vista que os pais dele se alimentaram, ele se alimentou, ele também, né? A água, o fruto, o ar, já que a terra ofereceu tanto para ele, é o justo ele devolver isso para a terra, né? Ele se tornar uma energia. Eu achei legal essa história desse fluxo, assim, dessa coisa, desse ciclo da vida, né? Então, tipo, tu nasce, se alimenta da terra e volta para ela novamente, virando energia e assim alimentando outros e tal. E eu meio que eu pirei nesse assunto, assim, e fiz tipo um monólogo, assim, do cara perdido no espaço e refletindo sobre esse fluxo da vida, né? De virar energia, virar combustão. E aí tem ele que questiona, né, questionamento daquela coisa de ser visto, né, de ser enxergado pelo outro, do modo que o personagem fala, uma estrela só é estrela se é vista por nós, então, né, então tipo, a gente só é pessoas se somos vistos por outras pessoas, entendeu? Tem até um nome na sociologia, na antropologia para isso, que eu esqueci completamente. Mas é isso, é um curta bem enxuto, 2 minutos, uma animaçãozinha bacana ali que eu fiz. E é basicamente isso, assim, de trilha sonora do meu amigo Clauber também, né? Então a gente procura deixar bem intenso, assim, bem curto, porém, dentro do possível, deixar intenso, assim, né? Então, o som bem... O som ajuda bastante, assim, nessa questão pseudo-filosófica do personagem que tá ali perdido e tá indo de encontro, ele quer encontrar o Orun dele, né? Então ele quer, de certa forma,
transcender, né, no caso, não falo nem morrer, mas transcender e de encontrar os ancestrais dele, né, a cultura afro e Norum, encontrar os ancestrais dele. Assim. Mas é basicamente isso, assim, né? Então, o curso fala sobre vida, morte, e esse ciclo da vida, assim, que o Neil Tyson falou, que eu achei muito bacana, e queria muito nisso, e fiz o curso baseado nisso. Massa. Valeu, Rogério. E agora queria que a Maria Eunice e o Edson, né, se apresentassem e falassem um pouco sobre o Nove Águas. Boa tarde, gente. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Maria Eunice, aqui do Quilombo Marques, no município de Carlos Chagas, do Vale do Mucuri, no estado de Minas Gerais. Estou na Associação Quilombola Marques, e o filme Nove Águas foi um filme que pleiteamos, né, no projeto do Fundo Estadual de Cultura, e fizemos né, o curta-metragem do filme Nove Águas. E é um filme que conta a história da nossa comunidade, vai falar desde o primeiro morador da região, que foi Marcos de Souza Franco, e assim, foi um trabalho assim, muito, muito enriquecedor, sabe, para a gente, muito bom assim, para a história da nossa comunidade, para a gente tá levando a nossa história assim, né, para outros lugares, assim, dentro do cinema, e o pessoal lá de BH, né, que trabalha com o cinema, o Cardeso, o Gabriel, eles montaram com a gente, né, o projeto, eles vieram até a comunidade, assim, foi um trabalho coletivo e todos os membros da comunidade, assim, participaram ativamente da produção e elaboração do filme. É tanto que o roteiro do nosso filme fomos nós mesmos que elaboramos, né, sentamos, fizemos várias reuniões na comunidade, juntamente com o pessoal lá do cinema. Eles vieram até a comunidade e a gente sentou e pensou o que de fato a gente iria, né, colocar no filme. Assim. A história assim, da comunidade ela é muito longa. Assim. E se fosse para a gente colocar tudo, seria longa, bem longa mesmo. Só que aí, né, a gente teve que resumir assim, a história e fazer um curta. E a gente sentou e organizou, foi discutindo o que o nosso patriarca Licindo Marques, que é conhecido como Tibel, né, o senhor mais idoso da nossa comunidade, onde que ele vai trazer a história, né, de como que foi, né, chegar nessa região de Marques, o primeiro morador Marcos Souza Franco, que veio, né, lá do Vale de Jequitinhonha, na antiga Arraial São Miguel, na região ali de Diamantina, veio com seus familiares, né, fugindo daquela região por falta de comida, por falta, né, de alimentação, de água, de terra fértil, né, para plantação. E aí eles vieram e se achegaram aqui nessa região aqui, né, de Marques. E aí, na época, eles ficaram com os companheiros aqui, e depois voltou lá para buscar sua família e ficaram aqui nessa região. E aí a gente, no filme, a gente traz, né, faz toda aquela encenação de Marcos saindo lá da região de Jequitinhonha, vindo, desbravando a mata, né? E aí a gente produz esse filme Nove Águas. Aí o mistério, né? Mas por que Nove Águas? O que tem a ver Nove Águas, né? Com a história de vocês e tal? Porque assim, Nove Águas é uma cena, né, um ato que aconteceu com o pessoal que estava vindo lá de Jequitinhonha, vindo para essa região, e eles estavam fugindo da fome, né? E eles não tinham alimentos para sustentar a sua família. E quando Marcos e os companheiros estavam ali procurando alimento, uma voz falou para ele, né? Para ele ir até uma planta que se chamava mucunã,
né, pegasse aquela planta, que é uma batata que dá debaixo de terra, e falou com ele, né, a voz falou com ele para ele pegasse aquela batata, aquela mucunã, e lavasse em 9 águas e desse, né, fizesse ali o beiju e desse para os seus familiares comer, que ia matar a fome, né, dele e dos companheiros. E assim ele fez. Então, assim, o filme 9 Águas é porque pegou, né, essa batata, este alimento, lavou-se em 9 águas, porque era uma planta, né, conhecida como venenosa, né, uma planta que não seria comestível, e aí lavou em 9 águas, né, para tirar toda, né, toda aquela impureza da planta, a goma, né, na verdade era a goma, o leite, e desce para a família. Então, assim, o filme 9 Águas, assim, 9 Águas vem desse acontecido, né, assim, um acontecido muito forte, uma cena muito forte, um relato, uma experiência muito forte, e assim, que traz assim, essa resistência assim, né, para a história e para o nome 9 Águas. Aí Edson pode falar um pouquinho também. Então, meu nome é Edson de Souza Santos, né? Mas o meu nome popular é Edson Quilombola, né? E o filme 9 Águas foi uma experiência muito boa, né? Nós fizemos um ótimo trabalho aqui com a galera, com os companheiros, né? E 9 Águas foi uma ficção baseada em fatos reais mesmo, né? Como Marionice falou, Marcos de Souza Franco, hoje eu, Marionice e os meus os companheiros aqui da comunidade, da minha idade, nós somos a 5ª geração de Marcos de Souza Franco. Marcos de Souza Franco veio fugido da região do Jequitinhonha, da antiga São Miguel, passando necessidade lá, várias atribulações que eles passaram lá, ele decidiu, com a equipe, subir para as margens do rio Mucuri, né? E chegou aqui nessa região de São Julião. E ele viu que aqui era uma terra fértil, uma terra boa. Aqui ele abriu pouso, né, com os companheiros, como Maria Eunice falou. Todo esse processo da mucunã, foi um momento de muita tribulação, de muita fome. E eles conseguiram sobreviver através dessa mucunã, ao qual, pelo Espírito Santo de Deus, né, revelou eles essa batata lá e falou para eles lavar em 9 águas. Por isso que o filme chama 9 Águas, porque que eles sobreviveram de uma batata que era venenosa, e essa batata eles lavaram ela em 9 águas para dar para as crianças comer, para a família toda comer. Então, o filme, nós realizamos ele com apoio, né, primeiramente foi ouvindo os mais velhos, né? A gente sentou com todos os mais velhos da comunidade, eles foram contando relatos assim tão genuíno de como que foi a época que eles vieram de lá para cá, né? O mais velho principalmente, ele contando que o pai dele contava ele, e o pai do pai dele, né? Ele contando como que foi. E aí nós fomos organizando essas informações, né? E aí nós decidimos fazer um filme. E aí, graças a Deus, nós conseguimos a do Estadual de Cultura, e através de cineasta Cardes, né? Cara muito bom, companheiro velho, Cardes Amanso, né? O Gabito, o grande produtor também, e todos os companheiros do filme. E aí nós fizemos uma ficção baseada na verdade, que é para deixar, inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, né, companheirada? Vamos ser honestos, que nós estamos vivendo um momento que eu acho que é um momento mesmo de os negros se empoderar, de nós usar as armas que a gente tem, que é as redes sociais, que são os celulares, que são as câmeras, e fazer relatos do nosso povo, fazer relatos verídicos da nossa comunidade, contando a história daquilo que o nosso povo viveu, a verdadeira história do que o nosso povo viveu e ainda vive até hoje, né? Falta de saúde, saneamento básico, educação, cultura, esporte e lazer, saúde, moradia, geração de renda, uma série no mundo para mostrar que nós existimos, sabe? Então, o filme 9 Águas, e entre outros que nós temos também, não é só o 9 Águas, temos outros filmes também. Estão me ouvindo direitinho? Estão me ouvindo? Então, foi para contar a história, a nossa história, a história dos nossos ancestrais, de Marcos de Souza Franco, como que foi o processo, né, da migração do Vale do Jequitinhonha
até aqui Vale do Mucuri, e contando a nossa história agora também, né? Aqui é o quilombo atual, de como que hoje é o quilombo atual aqui no Quilombo dos Marques. Nós somos atingidos pela barragem aqui do Rio Mucuri, inclusive, né? Nós fomos desterritorializados. A nossa terra, onde nós morávamos, terra agricultável, foi inundada pela barragem, pela PCH Mucuri, Pequena Central Hidrelétrica, e nós estamos em outro território. É aqui próximo também do antigo território, mas é em outro território, e aí nós aproveitamos já para trazer toda essa questão também, né? Essa luta, para mostrar. O filme mostra essa questão da resistência também. Então, mas é isso, sabe? Aí os mais velhos participaram, todo mundo participou do filme, participou de tirar foto, alguns na claquete. Foi assim, algo muito coletivo mesmo, estreitando os relacionamentos da própria comunidade, da própria família, e os mais velhos, cara. Assim, eles não imaginavam uma coisa dessa, porque eles não... televisão, essas coisas aqui para os mais velhos é coisa assim, de outro mundo, né? E eles participando e vendo os vídeos, eles vendo o vídeo deles no Facebook, no notebook, e se admirando demais, né? Com uma coisa dessa, que eles achavam que eles não iam ver uma coisa dessa nunca. E aí eles participando com aquela alegria, e foi muito gratificante. Então o filme foi mais ou menos isso aí, né? Só mesmo uma sinopsezinha aí, mas ao longo da conversa nós vamos falar mais. Valeu, Edson. Valeu, Edson. Massa saber mais, né, sobre o filme de vocês. E agora a Olinda vai falar um pouco, né, sobre o seu filme. Salve, Olinda. Tudo massa? Olá. Primeiro, agradecer pelo convite. Acho que esses espaços, né, de escuta e de troca têm sido muito importantes, principalmente com o pessoal do movimento negro, né? Eu acho que nesse último ano, principalmente esse ano de pandemia, eu tenho dito que a gente acabamos que estamos nos aquilombando mesmo, né? Porque eu sempre via o movimento indígena e o movimento negro sempre muito distante, né? As pessoas não se aproximavam, né? Era como se a luta fosse muito distinta, né? E eu acho que tem muito mais coisas em comum, nós temos muito mais coisas em comum do que coisas diferentes. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. O filme Caapora, ele é uma narrativa que fala da ligação dos povos indígenas com a terra, né? Mas trazendo essa visão mesmo espiritual, né? Identitária com a própria terra. E o filme Caapora, ele foi feito durante a pandemia também. Ele foi feito através de um convite de Naine Terena para ser apresentado na Pinacoteca de São Paulo. Então, o filme, eu acho que como o de vocês todos, assim, contou com equipe reduzida, né? Na verdade, eu sou produtora, né, cultural, eu trabalho com meu esposo, então eu sempre falo, sou uma equipe de dois, somos uma equipe de dois. Então, mas esse filme foi um filme assim que para a gente foi muito especial, porque foi um filme que a gente tinha essa coisa, né, da ruim que era a pandemia, porque a gente não teve coisas que a gente não pôde expandir, mas ao mesmo tempo a gente sentiu assim, né, que houve um empenho de todo mundo que estava participando naquele momento, assim, cada um que começou a participar se empenhou ao máximo para que aquilo ficasse pronto, assim, né? Então isso foi muito legal. E o filme Caapora, ele conta, através disso, ele conta a história do projeto Caapora, que é um projeto de educação ambiental e recuperação de áreas degradadas dentro que acontece dentro da terra indígena. Então, essa passagem, né, fala sobre o projeto, ele fica entre ficção e documentário, misturei as duas linguagens, mas que dentro do filme também aparecem outras linguagens, justamente por ter sido um filme que estava sendo feito pensando, né, nessa exposição que era a Pinacoteca. É um filme que, para mim, tem sido importante não só no sentido de trazer essa coisa da narrativa indígena, mas eu acho que também a gente, com o próprio filme, a gente começa a recuperar
alguns elementos, né, e mostrar, vamos supor, essa questão da cosmovisão indígena, que é tratada pela população como se fosse uma coisa folclórica, né, como se fosse uma coisa que não fosse verdadeira, né? Então, trazer isso de uma forma mais forte, né, para a sociedade e mostrar que as entidades indígenas é uma coisa que existe, né? Elas existem, não é um folclore, não é uma coisa da imaginação. E aí, por isso, essa personagem que é a entidade, né, incorpora essa entidade para contar essa história. Então, é mais ou menos isso, assim, o filme. Massa, Olinda. Bom, essa breve fala, né, de cada um de vocês, já dá para a gente pegar, assim, que cada filme, ele é até feito, de certa forma, por conta da própria produção, né? Enfim, como são curtas-metragens, então, filmes que foram produzidos de acordo com essa verba ou essa falta de verba, né, que vocês tiveram, ou o destino final, ou o destino primeiro, assim, da produção, né? Ou seja, como a Linda falou, né, do filme que foi para a Pinacoteca e tal. Então, como essas realidades de produção e de pré-produção, elas também determinam ali um pouco a forma do filme, né? E o modo como a história vai ser contada. Só que uma coisa que posso até dizer que meio que une, assim, os filmes é a forma como certo grau de ficção, assim, é exposto, né? É narrado. Eu acredito que nenhum filme de vocês que estão aqui hoje, e dos outros filmes também, que não puderam estar aqui, né, realizadores, o Até o Fim e Orumilá, são obras que estão transitando, né, entre a ficção, ou uma ideia de ficção mais convencional, né, o experimental, né, e o próprio documentário, assim. Então, acho que tem um trânsito entre os gêneros, e eu queria saber mais um pouco sobre como é isso para vocês, porque se a gente for em alguns pensadores, né, o próprio Davi Copenaua, né, Yanomami, e é sempre importante falar sobre a obra, sobre as ideias, né, do Copenaua, e hoje é que a gente está passando por esse momento em que, enfim, estão havendo ataques maiores ao povo Yanomami, né, estão havendo várias ofensivas dos garimpeiros aliados com os políticos, né, da situação principalmente. E o livro do Copenau, A Queda do Céu, né, a gente ia até vendo ele falar sobre o livro, ele meio que mistura, né, a ficção com o documentário, porque para ele diz que meio que não tem nem essa divisão, né, que a própria ideia quando ele está narrando um sonho, né, enfim, não é nem uma ficção, né? O sonho também é parte da realidade. Então, meio que eu vejo isso também dentro dos filmes de vocês. Inclusive, Orumilá, né? Que o pessoal não está aqui, é um sonho, né? O filme é sobre um sonho. E aí, essas fronteiras dos gêneros, eu vejo que vocês estão tensionando isso no filme, e tensionando nem de uma maneira mais literal, é tensionando de modo criativo, né? De assim, esse filme vai por esse caminho, esse pelo outro, né? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, tanto da forma do filme, de quanto a produção ela foi ali mexendo, né? Mas também com essa relação dos gêneros, né? Como é que se encaixa ali, como é que vocês vão colocando elementos do próprio cotidiano de vocês, ou como vocês tratam essa relação da ficção, como vocês definiriam, assim, né, o filme. Acho que a gente pode ir continuar nessa ordem aí também. Eu queria fazer um comentário ali que ela... Boa. Tô meio cego aqui, a Olinda. Ela falou que fez um projeto ali que ela, né, tirar um pouco do estereótipo da questão da cultura indígena e tal, né? E me lembrou, assim... Ô, Lucas, você perguntou, foi para nós aqui? Porque tá cortando. Não, foi para Olinda ali. Olinda, né? Eu perguntei para todos, só que a gente pode mudar a ordem também, se for o caso, entendeu? Mas o Rogério, ele quis pontuar aí uma coisa.
Mas eu posso repetir a pergunta depois, Edson. E ela falou que não, que quer fugir um pouco do estereótipo da cultura indígena e tal. Isso me lembrou de um documentário do Alain René, sobre cultura negra, e ele parte da pergunta, né? Por que a cultura negra está nos museus de antropologia e a cultura grega e romana está no Louvre, assim. Então, esse questionamento dela me lembrou esse detalhe, assim, tipo, tanto a cultura indígena quanto a cultura negra dos povos originários, assim, é vista como uma questão exótica e selvagem, assim. E eu acho uma merda, porque ultimamente eu sigo muito Instagram de indígenas e muitos outros criadores negros, e eu vejo o quão sofisticado é e quão bonito é, entendeu? E quanto o Ocidente tapou isso tudo, assim. Porque tem uma menina estilista indígena também, outra que faz joia, e é tudo muito sofisticado, tudo muito, muito foda, assim, tá ligado? E quanto o Ocidente, assim, a cultura europeia, sei lá, não sei, é tão polidinha, é tão bonitinha que... E aí tu pega umas tribos lá da Etiópia, assim, umas tribos africanas, é tudo muito colorido, tudo muito sofisticado e bem colocado, e também tribos indígenas, eu acho, tribos em geral, entendeu? Povos originários em geral, assim. Eu acho a arte de povo originário tudo muito sofisticado. Aí tu vê o quanto a gente perde com a questão de ausência de diversidade, assim, entendeu? De não ter tudo uma cor só, tudo uma galera só, tudo uma linguagem. Quanto a gente perde em história, em estética, entendeu? E é bacana, assim, ter esses festivais, assim, pra gente encontrar outras galeras, outras estéticas, tá ligado? Então ela falou esse detalhe, assim, que os caras tentam nos enquadrar numa parada meio, né, meio, né, tribal, mas, é tudo muito foda, tudo sofisticado. Tem o Isaac Silva, que é um estilista da Bahia. Quem que é baiano mesmo? Nem sei mais. E o Isaac Silva, tem um trabalho foda de estilista, cultura afro também. E, muito foda, assim. Mas era exatamente isso que eu queria pontuar, assim, que, o Ocidente, quanto o Ocidente sufocou, assim, outras culturas, assim, e é muito importante ter festivais, assim, que mostrem outras questões, assim, né, relacionadas a isso, que a gente não tá ali para museu de antropologia, assim, a gente é, assim, que realizamos coisas muito lindas, sofisticadas e belíssimas, assim. Boa, Rogério. E a própria sessão, né, mostra isso, né? Cada filme do seu jeito, cada filme trazendo, enfim, referências próprias, né? Eu posso ver filmes de vocês e lembrar de filmes, sabe, distantes de outras realidades também, mas que a imagem ali me remete e tal. Então acho bem interessante, e o jeito que a gente montou essa sessão, né, também foi pensando um pouco nisso. Mas aí, voltando àquela pergunta, a pergunta que eu fiz, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão, né, da própria transição de gêneros dos filmes, né, como vocês balanceiam isso, né, a ficção, o cotidiano ali, um pouco da linguagem experimental, né, o Edson falou até, e Maria falaram um pouco disso, né, sobre o processo do filme, e inclusive o Nove Águas tem, né, o Nove Águas e Caapora também tem uma relação muito massa entre a ficção e o documentário, assim. Tem uma coisa que não é nem, assim, totalmente dividida, mas que está ali, né? Em trânsito, que está ali como se estivesse na água mesmo. Então, essa coisa dessa marcação é até algo que é bem ocidental, né? Como o Rogério falou, essa coisa de estar bem marcado, assim. Então, eu acho que a gente consegue transitar um pouco, porque já é meio que natural, assim, essa questão, né? Então... E os filmes acabam falando também dos mesmos temas, né? Apesar de formas diferentes, né? Porque no Caapora eu falo dessa questão de território, de territorialidade, de como a gente foi expulso, teve que voltar para a terra. Então eu sempre tenho falado muito sobre essa questão de como é o olhar, né, do não indígena sobre o indígena, de como as pessoas cobram que a gente tem um fenótipo, ao mesmo tempo as pessoas consideram toda essa questão de chegada, de invasão, de imposição de cultura, né, que acabou fazendo com que muitas comunidades perdessem traços, né, de sua cultura,
e ao mesmo tempo as pessoas hoje cobram isso, né? Então, assim, as pessoas falam assim, as cidades estão dentro... as aldeias estão invadindo a cidade. Como assim? A gente já existia, a gente já estava aqui. Como é que as aldeias estão invadindo as cidades? As cidades que estão invadindo as comunidades, que estão, né? Então, assim, são coisas que as pessoas falam, parece que nem para pensar, né? Porque são coisas realmente absurdas, assim. E eu acho que isso que Rogério falou, acho que tem tudo a ver, sabe? Hoje a gente está aqui fazendo filme, discutindo, é a necessidade que a gente tem da gente ser visto, da gente mostrar quem nós somos. A gente já cansou de ver filmes que a gente não se sentiu representado, né? Que a gente não sabia, isso aí não é eu, isso aí não tem a ver com a minha cultura, não tem a ver com quem eu sou, né? Eu acho que a partir do momento que a gente se apropria dessas tecnologias, né, para falar da gente, para falar de nosso povo, isso é um ato de resistência, porque se a gente não falar, ninguém vai falar por nós, né? E eu acho que o movimento negro, o movimento indígena tem percebido isso, ó. A nossa história não vai ser contada do jeito certo se a gente não contar. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm começado a perceber. Eu acho que essa quantidade de filmes, né, que a gente viu, de live, né, com o povo negro, o povo indígena se impondo, né, e assumindo esse protagonismo de estar fazendo esses projetos, de estar falando assim, eu acho que é uma outra coisa, né, uma outra discussão. A gente está em um outro, a gente já cansou, né, falar assim, ó, essa historinha aí de ficar mostrando, a gente sofreu, a gente sofre, mas a gente também quer mostrar o outro lado, a gente não é só sofrimento, né, a gente tem várias outras coisas para ser mostrada, porque eu acho que os não indígenas, né, isso eu estou botando os negros, né, como indígena também, nesse sentido que também vieram, né, porque se você for pensar, os negros também foram saqueados, né, eram roubados para vir para cá, então isso foi coisa que aconteceu, então foram pessoas que nasceram aqui, né, que tá nessa terra aqui com a gente, mas que sofreu o mesmo tipo de coisa que a gente sofreu, não é diferente, sabe? Então eu acho que a gente tomar essas coisas, né, essas narrativas, e hoje a gente está produzindo, a gente está falando de nossa história, a gente perceber que se a gente não fizer, ninguém vai falar por nós, porque os colonizadores não vão contar a nossa história, né, vai contar a história dele, do ponto de vista dele, os heróis são sempre eles, né? Então, eu acho que muito legal, assim, a gente tá aqui hoje, discutindo e conversando, que são espaços que a gente tem aberto, né, com muita garra, né, não está sendo fácil, eu sempre digo assim, a gente está entrando nesses espaços, não tem sido fácil, né, a gente conseguir se manter nesse espaço não é fácil, eu acho que o movimento negro e o movimento indígena está na hora também de começar a cobrar, né, que a gente consiga acessar esses recursos realmente, porque sempre é aquela história de que é o cinema de guerrilha, não sabe? Não, a gente não quer fazer cinema de guerrilha, não. A gente quer ter acesso à grana para fazer o filme como qualquer um tem. Porque o filme, eles falam um filme de baixo orçamento, 15 milhões, 10 milhões, a gente não consegue pegar nem 50 mil para fazer um filme. E a gente está fazendo boas coisas, com pouco recurso. Mas isso não quer dizer que a gente não tem direito, não. Nós somos cidadãos desse país e a gente tem que ter direito como qualquer um outro. E não importa se for índio, se é branco, se é negro, a gente tem que estar fazendo parte e pegar esse recurso para produzir o que tem de melhor, né? Que a gente pode produzir. Porque a gente está fazendo cinema, às vezes a gente não pode fazer melhor alguma coisa, porque quando você vai comprar uma câmera de cinema é 90 mil reais. Aí você, entendeu? Então, assim, eu acho que está na hora da gente começar a discutir isso. Não, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar no meio das decisões, a gente tem que ter gente da gente para estar lá em cima, ocupando os cargos que pensam essas políticas públicas para que a gente possa acessar esses recursos também. Massa. É muito importante a fala da Olinda, né? Muitas vezes a nossa produção é atrasada, né? Enfim, pelas essas limitações do racismo, por essas limitações de visões que não botam fé no nosso trabalho, né? E, pô, se a gente faz, como a Linda falou, se a gente faz isso tudo com pouco orçamento, né? Quem dirá com muito mais, né? Então,
Mas a mostra é a prova, né? A mostra, os filmes de vocês, e são esses espaços de aquilombamento que a gente vai construindo junto e reforçando, e repassando e reforçando as nossas ideias, a nossa criatividade, né? Mas aí, o Edson falou que a net estava ruim. Edson e Maria, vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Pode falar. Pronto. Eu queria que vocês falassem sobre Pode falar aí. sobre essa questão dos gêneros, né, dos filmes de vocês, assim, como foi equilibrar essa questão da ficção com o documentário, né, e como isso foi construído ali, se no roteiro, se, enfim, também ao longo desse processo de depoimentos, né, como foi que vocês fizeram essa escolha de colocar também elementos da ficção, né, misturados com elementos mais experimentais, assim, e do documentário. Olha, a ideia, assim, a princípio nós discutimos, né, o que nós iríamos fazer, na verdade. Porque nós já tínhamos foi um longa-metragem que a gente já tinha feito também com o cineasta Cardes, que chama Quilombo Marx, uma história de luta e fé. Tá até no YouTube, inclusive, depois se quiser dar uma olhada lá, só acessa lá, depois eu mando o link para vocês também. E aí a gente pensou, vamos fazer outro, e a gente ficou imaginando, né, o que nós iríamos fazer. E aí nós conversamos, fizemos reuniões na comunidade para vir ideias, né, como que a gente iria fazer para dar visibilidade na comunidade, contar a história da comunidade, e aí a gente decidiu de contar a história do primeiro morador da região, né? Nós decidimos contar a história de Marcos de Souza Franco desde o princípio, de quando ele veio chegando aqui, já foi chegando aqui, né, nas margens do Rio Mucuri, aqui em São Julião, né? E retratando um pouco dessa vivência dele aqui, o tempo que foi passando, e ele foi crescendo, e foi vindo os filhos, até chegar em nós, na nossa geração, assim. Então, a ideia foi mostrar mesmo como é que foi esse translado, essa migração de lá para cá, né? Na época, como que foi o sofrimento da vida, né, do povo. Tanto que, se vocês perceberem, quando eles chegaram aqui, eles ficaram debaixo de uma toca, né, tipo uma toca de pedra, né, não tinha lugar para ficaram numa toca de pedra, passando muitas necessidades, passando muita fome, né, e aí foram subindo mais as margens do rio, até chegou nessa terra aqui que hoje nós estamos, que é aqui no Vale do Mucuri. Então a ideia foi fazer essa ficção como se fosse também um documentário também, para as pessoas pegar informações, saber como é que é quilombo. Você vê que até que na cidade hoje, inclusive, as pessoas até hoje não conhecem esse conceito de quilombo, não. É tanto que nós estamos participando de live, mostrando o filme, inclusive, falando do filme, né, falando do que é um quilombo, fazendo live com as escolas, inclusive, as escolas entram em contato com a gente. Semana passada nós participamos de uma live aqui com a escola estadual aqui de Carlos Chagas, falando do filme para eles. E eles ainda, esse conceito, ainda para muitos, por incrível que pareça, em pleno século XXI, muitos ainda não conhecem. Então, assim, a ideia foi trazer mesmo essa ficção, onde que nós fomos os atores, foram nós mesmos que retratamos nossos ancestrais, contando a realidade que aconteceu, né? Que muitos não sabem, e muitos não sabem não só da nossa história aqui, mas eu creio que na comunidade da Companheira, dos indígenas, de outras comunidades tradicionais, muitos não sabem da verdadeira história, e talvez até pessoas da própria comunidade não conhecem a sua própria ancestralidade, a sua própria descendência, né? Então, é importante a gente sentar com os mais velhos, inclusive eu gosto muito disso aqui no Quilombo, faz muito isso, para ouvi-los, para ouvir a árvore genealógica, saber de quem que a gente, quem são os nossos bisavôs, tetravôs, quinquavô, mais nada avô, tanto avô que não chega um onde nem é mais nada, né? Então, assim, para a gente saber, para a gente conhecer, ouvir essas histórias, até gravar, se for possível, até gravar, que foi o que nós fizemos. E aí nós bolamos essa ideia de fazer esse documentário, né? Esse curta-metragem, também como documentário, uma ficção, ao qual nós fomos os atores,
porque nós mostramos a realidade, nós fomos nos pontos específicos, inclusive. Nós ficamos nos pontos onde que Marcos de Souza Franco fez a parada, inclusive. Nós fomos de carro, paramos na beira do rio, paramos debaixo da loca, fomos na mata, onde que ele arrancou a mucunã, específico, estratégico, né? Então, isso foi muito importante, foi muito gratificante. E eu acho que é por aí. O caminho agora, eu acho que é por aí agora. Eu acho que a gente, como eu falei anteriormente, porque nós estamos vivendo num mundo político. Nós estamos vivendo um mundo que ele é político. Tudo é política. Não vamos nos iludir, não. Tudo é política. Muitas vezes as pessoas pensam que não, mas essa que é a verdade. E nós temos que usar isso a nosso favor para mostrar a cara da comunidade, para mostrar a verdadeira realidade da comunidade e que nem tudo é como as pessoas pensam. Ou talvez elas nem pensam nada e a gente tem que mostrar o que acontece nas comunidades, a realidade das comunidades, né? As lutas que a gente trava todos os dias para sobreviver, para sustentar o nosso povo, correndo atrás de educação, de cultura, de esporte, de lazer, de geração de renda, de emprego, uma série de coisas. Mostrar o êxodo rural, mostrar muito. Nós temos que pegar essas armas que eu falo que nós temos, e nós temos mesmo, que é celulares, que é computadores, que é as redes sociais, e divulgar tudo. E divulgar. É uma forma de protesto. É uma forma de protesto, é uma forma de resistência, é uma forma de luta. Então, foi o que nós fizemos, tanto antes do Nove Água, nós fizemos com o Quilombo Marcos uma história de luta e fé, e, né, que foi já contando, aí nós contamos a história, falando como é a ação das nossas terras através da PCH Mucuri, né, e depois o Nove Água, que foi essa ficção, esse documentário, né, falando de como que foi essa migração de Marcos de Souza Franco até chegar aqui no nosso território. Então, foi mais ou menos, foi isso, né? Foi o que aconteceu. Hoje, inclusive, nós fizemos capacitação para mexer em celular, para mexer em câmera, para tirar foto. Hoje tudo, inclusive, se vocês entrarem no meu Facebook lá, Edson Souza Santos, vocês vão ver várias postagens lá que eu faço vídeo, tudo é que eu vou faço vídeo. As estradas tá ruim, eu vou lá e faço um vídeo, falo como é que tá, eu tenho um mataburro quebrado, eu faço um vídeo, coloco no Facebook, daqui a pouco a prefeitura vem consertar, eu falo, tá faltando água nas comunidades, eu faço um vídeo divulgando, daqui a pouco vem caminhão-pipa trazer água para as comunidades, é uma maneira assim é uma maneira de protestar mesmo, de falar, mostrar para o mundo aquilo que estava invisível, se tornar visível para o mundo mesmo, assim. Então, assim, eu uso muitos esses artifícios. Então, se vocês entrar lá no meu Facebook, inclusive nós temos uma página lá, tá? Nós temos uma página que é Cinema no Quilombo Marx, cinema do Quilombo, Cinema no Quilombo Marx, exatamente. Tem uma página onde que tem todo, nós temos um site também, tá? Depois eu vou mandar o link para vocês, inclusive onde é que tem nosso filme lá, tem contando nossa história, tem um monte de coisa que a gente publica lá. Depois vocês entram lá e olham lá. Então, assim, é isso, essa mesmo, foi, sim, uma ficção, na verdade, mas foi totalmente baseada em fatos reais, que foi contando a história de Marcos de Souza Franco, ao qual eu sou o quinto. Depois de Marcos, eu sou o quinto, né? A quinta geração de Marcos Souza Franco. E nós estamos aqui nas trincheiras de defesa, sabe? Fazendo essa resistência, fazendo essa luta. Queremos fazer mais filmes, né? Se Deus quiser, a ideia agora é fazer mais filmes, mostrando outras realidades da própria comunidade, contando e mostrando outras coisas que ainda as pessoas não conhecem, não sabem, né? Então é isso aí. Aí Maria Eunice vai completar aí também com uma fala aí também aí, mas a princípio é isso aí. É isso mesmo, né, que o Edson falou. Acho que assim, não tem nem o que complementar, que ele disse assim, um pouco de tudo, assim. Temos assim, bastante material também produzido, né? Sites que vai contar um pouco mais da nossa história. E assim, a forma de como que foi organizado para chegar até Nove Águas foi assim, foi muito interativo, assim, muito participativo da comunidade, sabe? Todos tentaram, assim, entramos em consenso que seria, né, essa ficção, né, essa história que seria Nove Águas, foi tudo assim,
tudo conversado, tudo em consenso, todo mundo optou por ser essa ficção, que seria um trabalho muito legal, e assim, todos nós ficamos muito satisfeitos, sabe? E também satisfeitos com a repercussão, né? Assim, como que Nove Águas já chegou tão longe, né? Graças a Deus. Assim, e aí a gente fica muito feliz, né? Por nossa história estar em lugares distantes, assim, e as pessoas souberem, né, das lutas que os povos, né, tradicionais, indígenas e quilombolas, a história do nosso povo, ela tem que ser contada, né? Igual a companheira aí que falou, a gente tem que contar a nossa história, porque se nós não contarmos, eles não vão contar, né? O mundo lá fora não vão contar, as pessoas que não nos representam não irá nos contar. E assim, na fala dela, quando ela fala assim que a gente vê filmes que não nos representam, realmente a gente não vê filmes que nos representam, e é nossa vez, né, de mostrar o nosso filme, de mostrar a nossa história, e como o Edson falou, as ferramentas estão aí, a gente tem que usar as armas certas, e elas estão em nossas mãos, né, que é a tecnologia. A tecnologia está aí há muito tempo, então a gente tem que usar isso a nosso favor. E assim, foi muito bom, né, muito gratificante atuar na história do filme Nove Águas, assim, e estamos imensamente felizes, sabe? Só para completar o que Maria Eunice está falando, é o seguinte, eu acho que hoje nós estamos o quê? Não quilombolas, indígenas, né? Apanhadores de flores, ribeirinhos. É porque tem pessoas que falam para nós aqui no Quilombo Marx que não sabia que tinha quilombo, que quilombo não existia aqui no Marx, e a gente explica essa questão do quilombo histórico e do quilombo atual. Quilombo histórico, aquele ao qual, de fato, tinha aquela escravidão, que o povo era escravizado, acorrentado, né? E hoje nós somos um quilombo em busca de direito. Os indígenas hoje estão em busca de direito, em busca de qualidade de vida, de melhoria, de casa boa, de ter tecnologia, de ter geração de renda, de fazer faculdade, de ter comida boa em casa, de ter roupa boa. É isso, hoje nós estamos em busca disso, e nós temos que mostrar isso, e mostrar, inclusive, ocupar os espaços. Nós temos hoje que ocupar os espaços. O nosso filme, inclusive, ajudou a gente a conquistar alguns espaços aqui dentro até do próprio município, sabe? Hoje nós estamos fazendo parte do Conselho de Cultura, aqui de Carlos Chagas, nossa comunidade tem uma cadeira no Conselho de Cultura, sabe? E nós já temos, assim, nós já participamos do Conselho de Saúde, participamos do Fundeb, e agora fomos convidados para participar do Conselho de Cultura, ao qual nós estamos participando. Então, assim, a gente vai, através das redes sociais, mostrando, dando visibilidade ao nosso povo. Como a companheira falou, esses filmes que são apresentados pela Netflix, pela Google Play, não nos representa. E outra coisa, você não vê negro protagonista de nada. Você vê negro lá fazendo um papel de escravo, ou de ladrão, ou de bandido, fazendo uma cena de baixo escalão, assim, como se aquilo caracterizasse a pessoa que ele é. Então, e outra coisa que ela falou, 5 milhões, 10 milhões, para eles são um baixo orçamento. Se nós tivéssemos 1 milhão para fazer um filme, meu amigo, nós fazíamos um filme para paucar o Brasil todo, para paucar no mundo inteirinho, para paucar mesmo, porque nós temos potencial. Nós temos potencial, inteligência, o nosso povo é um povo criativo demais na conta, o que de fato nos falta é recurso. E nem é muito recurso, não. 80 mil, 1 milhão que tivesse para a gente aí, a gente fazia um bom filme. Então, como os filmes que estão aí não nos representam, como não tem protagonista negro, indígena, mulher, não tem, nós vamos fazer os nossos filmes, nós vamos fazer nossos documentários, nossos curta-metragens, longa-metragens, nós vamos fazer e mostrar para eles que nós somos capazes. Que nós somos capazes e que nós estamos na resistência. E, ó, sai da frente. Esses portugueses, essa galera portuguesada aí que quer tomar conta de tudo, sai da frente, porque nós agora, ó, estamos com intelecto. Estamos com conhecimento formal, popular, acadêmico, informal. Nós estamos chegando. Sai da frente que nós estamos passando. Essa é a mensagem que a gente tem que passar e nos empoderar e ocupar os espaços. Pegar as ferramentas que nós temos e ir para a luta.
e mostrar a cara do nosso povo, mostrar a dificuldade, as lutas e as maravilhas que as comunidades quilombolas são. É isso aí. Boa, Edson. Valeu. Muito massa que você falou. Eu acho que isso aí está sempre, né, nas nossas prioridades, aí está sempre no nosso discurso, na nossa ação, né? E aí queria jogar agora pro Igor, já continuando a pensar assim, na forma dos filmes, né? O filme do Igor, ele já tem um tempo diferente, né? Apesar de ser um curta-metragem, ele até me fez lembrar de uns filmes slow cinema, né? De uns filmes de longe, filme de Hong Kong, filme de realizador até asiático, mas da mesma forma também sentindo o cinema mineiro, né? Acho que tem essa coisa também muito forte, assim, do tempo também do cinema mineiro, cinema negro mineiro. Então eu queria que ele falasse um pouco até sobre como ele constrói, né? Como você constrói, Igor, essa questão do tempo dentro do seu filme, né? Porque ele é uma peça fundamental, ele é uma chave ali dentro da trajetória da personagem, né? E dentro dos silêncios ali que, ora, aparecem, mas o tempo está sempre também sendo protagonista, né? Ô, Lucas, você está me ouvindo? Beleza. Massa você comentar sobre o tempo assim, do filme, que foi realmente uma chave essencial e uma chave também encontrada ao longo da produção do filme, que eu tinha esse desejo de fazer uma ficção mesmo, assim, que era partindo de uma sequência, né, filmado no terreiro aqui de casa, no quintal aqui de casa com minha mãe. Aquela imagem ali eu carrego ela há muito tempo, assim. Eu achei que passando esse tempo de confinamento com a minha família, achei que seria interessante colocá-la em prática, né, assim. Acaba que o filme, cara, ele trabalha com essa questão do tempo muito quando eu volto também nas lembranças, assim, minhas, sabe? Daquele mesmo lugar, daquele mesmo terreiro, aquele mesmo quintal, das brincadeiras que eu tinha ali com meus primos, com meus irmãos, com minha família. Então, quando eu falo do meu próprio passado, pessoalmente falando, me remete muito aos programas também, né, de TV aberta de manhã, os desenhos que passavam, né? E eu lembro de um específico que chamava Dragon Ball Z, que eu assistia ali nos anos 90, nos anos 2000, e lá tinha um templo que ele era muito específico. Você entrava nesse templo, você treinava para ficar mais forte, só que cada dia lá dentro era um ano e aqui fora era um dia só, 24 horas, né? Então esse sentimento de deslocamento do tempo existiu também durante a pandemia, porque às vezes passava muito rápido, às vezes o dia demorava, foi muito esquisito assim, a sensação de tempo, né? Essa vertente temporal foi muito estranha na pandemia, assim, nessa quarentena. Às vezes era uma semana tinha passado, mas você estava ali, não, na sua cabeça passou apenas 3 dias, 4 dias, enfim. Foi muito esquisito, assim, eu pensei em colocar isso também no filme, de certa forma, como esse treinamento físico e mental também dessa personagem principal, que é um filme com personagens negros, né? A minha família toda é negra, assim, periférica também, só que eu queria trazer essa questão de gênero para o filme, né? E ao longo da construção dele, eu fui sentindo que esse treinamento da personagem principal me remetia um pouco ao gênero de artes marciais, assim, e também esses animes que eu assistia, então acabou que acabei adotando também isso como esses elementos de artes marciais no filme, né? E esse tempo foi muito fundamental para essa construção dessa cena, esse clímax do filme, que é uma válvula de escape para a personagem principal, né? Que é quando é revelado ali que ela tem essa arma, né? Essa espada. Inclusive, eu consigo conectar com várias coisas que vocês vêm falando aqui, Olinda, Edson, Maria, Rogério, que está relacionado a trincheiras, foram as palavras que eu escutei aqui: trincheira, batalha, luta, enfrentamento, embate, armas. E eu acho que, de uma maneira que tem a ver também com essa questão do tempo, assim, essa questão do pouco didática, digamos assim, de você revelar essas armas, né? A gente está sempre com os nossos filmes, de fato, o filme é uma arma também, né? Você está jogando ela no mundo ali. E no filme nós temos essa arma que é uma espada, assim. Então
de certa forma, também durante a pandemia, durante a nossa construção cultural, das paisagens culturais do bairro, também das pessoas, da nossa família, das nossas histórias, né? Nessa busca pela reconfiguração do imaginário coletivo, né? Para com as pessoas negras e indígenas também, a gente está sempre também afiando essas nossas armas, né? Então, o filme, de certa forma, em outra camada, não numa primeira, assim, eu tentei falar um pouco disso também, sabe? Principalmente nesse momento que a gente está vindo, que é um momento novo no Brasil, recente no Brasil, que é da radicalização, assim, né? Que é 2016 para cá tá tendo muito esse embate radical, né, de ideias, e tá tendo toda uma onda de desejo pela morte aí que a gente está vendo, que parece que as pessoas sentem, algumas, né, não todas, mas algumas pessoas sentem prazer, né, quando ficam sabendo de notícias de morte, desse extermínio que a gente tá sofrendo no Brasil, né. Então eu acho que a radicalização dessas pessoas mais fundamentalistas, conservadoras, né, que acabaram abraçando e chegando no poder também, diretamente impacta nossas vidas, né? Não, literalmente, né? Assim, a pandemia foi só um exemplo, né, desse extermínio que eles essa pasta, né, fica parecendo que é uma pasta que eles têm um projeto sempre para tentar diminuir ou atacar ou disseminar esse ódio, né, contra grupos minoritários, seja mulheres, grupos LGBTQIA+, indígenas, negros. Mas eu tenho essa sensação que a radicalização, de certa forma, ela chegou, né, no nosso vizinho, chegou muito perto, né? Às vezes na nossa família também, nossos amigos. Teve coisas que a gente viu, né? Por exemplo, pessoalmente falando, durante o ano passado, quando você ia num supermercado comprar alguma coisa, a pessoa fala, você estava de máscara, você encontrava alguém que te conhecia, a pessoa, uai, você acredita nisso? Quer dizer, literalmente, isso, a radicalização, essa desinformação chega na gente, né? Assim, nessas pessoas que realmente, às vezes, até debocha da morte, né? Quando estava com 50 mil pessoas, as pessoas já faziam piada, né? Então é sempre um deboche. A vida, hoje em dia, meio que na boca dessas pessoas parece que perdeu um pouco o valor, e a gente, de certa forma, também está lutando contra essas pessoas, né? Essas pessoas radicalizadas, assim. Então eu acho que o filme tem um pouco também essa sensação. O filme surgiu como uma válvula de escape também, como um certo ódio também, sabe? Uma certa raiva. Apesar do tempo estar mais estendido, assim, ser um filme que eu gosto de chamá-lo de zen, assim, que foi uma terapia pra gente, mas também a gente está falando de uma certa, não só embate, mas reação, né? Nós somos pessoas reativas também, né? Então tudo tem um limite, assim, e o que me preocupa mesmo é esses anos que estão por vir e como que a gente vai lidar com os desdobramentos desse extermínio, né, assim, juridicamente falando, mas interpessoalmente falando também, assim, com os outros, e pessoas que gostariam de ver grupos exterminados, né, como que a gente vai permanecer nesse futuro, como que a gente vai lidar com ele, entende? Então é uma coisa que me preocupa, e é uma coisa que, querendo ou não, está numa camada um pouco mais profunda do filme, mas está lá, assim, essa ansiedade, essa desesperança, né? Mas eu não queria trazer tudo isso numa chave muito pessimista, eu queria trazer o filme como se o futuro também a gente conseguisse enxergar um pouco de esperança, assim, né? Enxergar também uma mudança que viesse a partir da gente também, das nossas lutas, a partir das nossas lâminas afiadas, né? Massa, Igor. Pô, muito massa ouvir isso, né? E o modo como você consegue jogar essa discussão, né, dentro da forma do filme, e seja até de maneira opaca muitas vezes, mas que tá lá, né? Isso é muito legal também de ver, ou seja, é a prova de que, como o Edson falou, que tudo é política, e o nosso discurso político dentro do filme, ele aparece de várias formas, né? E tem várias opções aí de fazer, enfim. E, pô, sua mãe roubou a espada do Trunks, cara, do Trunks do futuro, lá do Dragon Ball. Muito bom. Ô, Rogério, e uma coisa também massa Desculpa, só complementando aqui, foi mais por uma outra personagem também, que é a Lucy, de um outro anime chamado Guerreiras Mágicas de Hayat, que eu assistia também ali nos anos 90, que tinha essa coisa muito vulcânica, né? Então, apesar desse tempo, tem essa personagem também que ela é muito
ela é vermelha, né? Ela tem essa espadona dela, ela conversa de um jeito mais reativo. Então era um pouco disso assim que eu queria trazer até para a personagem da que foi interpretado pela minha mãe também. Mas tem a ver com o Trunks também ali. Massa, massa. Lembrei até dos filmes, dos animes do próprio Miyazaki, né? Tem muitos personagens femininas como protagonistas, e também de idades diferentes, né? Você tem crianças, também tem pessoas mais idosas e tal. E também acho que mostrando o cotidiano, né? Então acho que tem até uma relação também aí, dá para fazer. Fiquei curiosa para assistir o filme, ele falando da família, assim, da mãe, né? Eu falei, vou assistir esses filmes aí, pra ver. É legal isso. E eu acho que outra coisa legal que a pandemia trouxe foi justamente essa aproximação também, né? Porque principalmente para quem mora no interior, né? Eu moro aqui na Bahia, é interior. Então, isso também acabou trazendo essa questão da pandemia, trouxe essa possibilidade, né, da gente conhecer outros cineastas e outras produções que a gente não conhecia. Então, isso é bem legal. É por aí mesmo, né? E tem essas aproximações que vão acontecendo. E é sempre legal conhecer o quintal de vocês, né? Conhecer o terreiro de vocês, o sítio, as árvores que estão perto de vocês também. Ô Rogério, e um lance interessante que, né, o seu filme também me faz recordar, me faz remeter a outros filmes que também utilizam muito, não apenas de animação, mas utilizam da música também, né? Que utilizam de vários elementos que até remetem, que a gente pode fazer uma aproximação com o vídeo poema, com o videoclipe, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessas referências de outros gêneros que você apresenta ali, que você traz para dentro do seu curta, que apesar de ser um filme, né, o filme mais curto aqui dentre os que estão aqui, né, mas que também tem a sua carga, que também tem a sua potência e as suas camadas de interpretação, né, que a gente pode rever várias vezes para entender ali até a forma, né, dos processos de animação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Falando da música, videoclipe, Dessas referências de outros gêneros, né, também. gêneros, Não é que no meu Instagram eu me identifico como filmmaker e rockstar, assim. Eu nunca, né, na adolescência eu participei de banda e tal. E o meu amigo que faz a trilha comigo, ele toca em banda, ele toca com o Vander Wildner, né? Então ele toca em banda de rock aqui no Sul. E ele se identifica como rockers. Assim. Tipo, a gente não faz cinema, a gente faz música, né? Tanto que a Foreign Exploitation coloca o termo selo, assim, Foreign Exploitation selo. Porque a gente gosta muito de música, assim, a gente é muito vidrado. Até na questão da trilha sonora do Afronauta, a gente usou muito o Sgt. Pepper's e o Pet Sounds, assim, né? Então, tipo, vamos basear no In The Life aqui para fazer a trilha sonora do Afronauta, assim. E o título também, né? O Jorge Ben, assim. Então, tipo, a gente vê como uma banda de rock que... Para nós, rock é qualquer coisa. Cartola é rock, de Cartola a Motorhead, para nós é tudo rock, entendeu? Então, quando tu falou aí, me remete a clipe, ou então música, a questão da trilha também. Então, a questão da trilha para nós é bem importante, assim, né? A gente gosta realmente muito de música, né? E até mesmo para dar essa textura. Então, a intenção era fazer algum projeto curto, de certa forma intenso, assim, né? Não sei se chegamos a tal intensidade, né? Tanto que a trilha ela vai num crescente, assim, né? Que Jay do Radiohead também foi base para fazer a trilha. Mas isso é bem visual, tentando usar bastante cor ali, mais rosa, assim, também, bem, para dar uma coisa meio de neon também. Mas é para ser bem sensorial ali, né? O curso é para ser bem sensorial e tal. E já para emular ali as falas do personagem mesmo. Ali. Para dar a sensação de vida e morte ali, né? De um aspecto espacial dentro do possível, assim. Dentro do possível. A gente tentar trazer uma atmosfera ali no projeto também, né? Eu gosto muito do filme do Gaspar Noé também. O final ali tem não sei se alguém viu Irreversível, todo mundo acha um horror esse filme. Irreversível do Noé. E o filme ele inicia com
inicia não, né? O fim lá, né? Na parte que estão na boate ali, o diretor usa um som que é muito comum para dispersar pessoas em meio uma confusão na rua, assim, entendeu? E aí tem esse caminhão da polícia que ele tem um som e ele usa exatamente esse som na sequência da boate ali no reversivo para deixar bem desagradável também. E aí no final a gente resolveu também usar uma sirene mais no final do curta também, né? E já que a trilha vai numa crescente ali de som, de quase som indefinido, a gente resolveu bem no final usar uma sirene de ambulância, assim, para acentuar ainda mais essa questão da textura, né, do projeto. Massa, Rogério. E, pô, textura é uma palavra-chave, né, pro seu filme. Eu acho que a gente tem uma camada sensorial, uma camada de interpretação, né, de revisão do filme, a gente sentir essas texturas que são bem interessantes. E aí, eu acho que textura também me faz lembrar do próprio filme de Olinda, no sentido de que a gente vê muitas cores, né, a gente vê, além de ter uma linguagem que vai se encontrando, né, questão do documentário, da ficção e tal, mas muitas cores também. Então, eu queria que ela falasse um pouco sobre essa direção de arte, essa escolha de fazer um filme que usa tão bem as cores, assim, né, dentro de todo seu, de toda a sua duração e de todos os seus momentos, assim, até os momentos mais de documentário, os momentos mais de performance mesmo, então o jeito que usa luz e sombra, o jeito que usa cor, né, falasse um pouco sobre essa questão da fotografia, da direção de arte, que é uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, no filme. Bom, no início do filme, né, tá bem aquela transição. Eu tô falando, se vocês perceberem, né, naquele início, quando começa, é bem aquela coisa do real, do agora, né, contando essa história, como é que se passava, né, o que aconteceu com os povos indígenas, quem sou eu, né, minha história mesmo, enquanto história identitária, né, de povo, quem é meu povo. E aí, quando eu entro na mata, a mata realmente, esse cenário surge como uma parte justamente do mágico, né? Então, é justamente a partir da mata que eu consigo, no filme, começa a aparecer, surgir essa presença da entidade, né? Então, vai surgindo quando eu vou adentrando a mata, quanto mais a mata vai se fechando, mais essa entidade se põe presente ali, né? E quando eu durmo, a imagem que eu quis, na hora que a gente foi pensar nessa iluminação, como é que seria, então foi justamente aquela iluminação que a gente encontra no final da tarde, né? Aquela imagem bem brilhante, né? Imagem mais ouro, assim. Então era justamente para trazer, né, esse sentido mesmo de que era um sonho. E aí, quando né, eu sou acordada pela pajé espírito, que me dá um líquido que eu bebo, eu entro em outro sonho. Então, cada sonho, essa camada mesmo de textura, ela vai se intensificando, né? Ela parece cada vez mais brilhante nesse sentido, assim. Então, o filme são sonhos dentro de sonhos, né? E tem muito a ver com o que você falou, né? Dos pensamentos de Davi, do pensamento indígena, na verdade, né? Que a gente não distingue, né, essa coisa da vida da gente, né? E da vida espiritual, tá tudo aqui, né? Então, os rios têm espírito, o fogo tem espírito, né? Então, o filme trata muito disso também, né? Nas suas camadas, é isso. E às vezes as pessoas às vezes têm, né, assim, um pouco de dificuldade na interpretação, justamente por não conhecer muito, né, da cultura indígena. Então, de qualquer forma, é bom, né, a gente trazer isso também nos nossos filmes, porque a gente vai trazendo esses elementos, né, vai fazendo com que as pessoas tenham mais familiaridade, né, com o próprio pensamento indígena. E realmente o filme ele ficou como quando na construção da personagem, né? Quando eu pensei em quem
seria interpretado, dessa personagem, pensar como é que seria todo esse elemento, né, das roupas, de cabelo, de cor. Então, eu acabei trazendo... Eu não usei uma pintura cinematográfica, eu usei urucum, né, que é a pintura feita, né, e mais usada pelos povos indígenas, né, que tanto representa essa questão mesmo da luta, né, mas não é só a luta, a gente usa as pinturas tanto nas questões de festividade, às vezes até de luto, mas é uma tinta que esse fruto, né, é muito importante nas culturas indígenas. Então, aparece o genipapo, né, e ali, nesse contexto da história, os elementos que faz a ligação com essa entidade, né, que mostra para o telespectador que tem uma coisa diferente, é justamente esses elementos. Então, uma coisa que eu fui botando assim, quando o genipapo cai no chão, né, a personagem começa a olhar para cima e ela não vê um pé de genipapo, né? Então, esses elementos vão aparecendo como sinais de que tem uma presença diferente ali, né? Que tem uma coisa diferente ali. Como é que você encontra na mata um genipapo, sendo que você procura e você não vê um pé de genipapo? Então, são essas coisas, essas pequenos coisas que vai mostrando para o telespectador que ela está adentrando em um espaço que é um espaço, vamos dizer assim, que mágico, né? Que tem uma coisa diferente ali. E isso está representando a própria entidade, né? Se apresentando para aquela personagem. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é da música. A música também no meu filme conta muito a história. A própria música, ela é usada para contar essas histórias, né? Então, tem uma música, que é a música tem mais de uma, da banda Arandu Araquá, que é um pessoal indígena que faz música cantada em línguas indígenas. Então, todas as narrativas, né? Eu sempre procuro nos meus trabalhos usar assim o máximo de artistas, né, de indígenas que estejam produzindo, que tem a ver com a história que eu estou querendo contar. Então, eu acho que isso traz muita potência para os trabalhos. Além de Capora, eu fiz outros trabalhos assim que tenham conversado com o indígena. Então, quando eu encontro um indígena que tem faz algum tipo de arte ou canta, né, e eu conheço e tem a ver com o meu trabalho, eu sempre convido, né, para fazer parte do meu trabalho, assim. E essas trocas, assim, eu acho que tem sido bem legal para o resultado final, né, do trabalho. Muito, muito massa a sua fala, Linda, e só reforça, né, essa coletividade que a gente tanto pontua como algo principal dentro das nossas produções, né? E, enfim, o que já seria algo óbvio, né, o cinema enquanto arte coletiva, mas a gente traz para um significado também negro, significado indígena, uma noção de coletividade que passa dentro do nosso discurso político, né? E aí, eu acho que para a gente fechar, a conversa tá massa, mas para a gente fechar, eu queria que vocês dessem as considerações finais, né? Mais uma vez eu agradeço e assim, eu gosto muito do filme de vocês, foi massa assistir. Sabe que o processo de curadoria é difícil, né? A gente vê muito, muito filme e a gente não consegue passar todos que quer, mas foi massa não apenas colocar os filmes de vocês, mas colocar dentro dessas configurações, das construções de sessões, né? Então foi muito legal. Agradeço, né? Vocês a confiança por meio da inscrição da nossa amostra. E aí eu queria que vocês, né, dessem as considerações finais, mandassem um salve para a galera aí e valeu mais uma vez pela conversa. Bom, vou dar umas considerações, porque eu quase já ia fugir já. Eu estou riscando no tempo aqui. Bom, agradecer pela seleção do curta, né? Fico muito feliz. Como eu falei, já é o 7º festival que está passando o Afronauta e o 2º com temática afro. Então, vida longa para vocês aí, que tem ano que vem, que vocês tenham êxito esse ano e para ano que vem ter mais uma mostra, né? E, cara, fiquei muito feliz de ter sido selecionado, curti o debate com vocês. Eu já estou quase fugindo, porque tem uns compromissos agora, na sequência.
Então, vou deixar um salve para a galera aí. Sucesso para todos. E espero nos fecharmos em breve aí alguma próxima live ou ano que vem, né? Um festival, se for possível, aparecer em algum festival por aí. Então, galera, tô chispando, tô o tempo correndo, pessoal. Então, abraço, sucesso para todos. E valeu aí, tô na correria até falar aí. Obrigado aí, Lucas. Valeu, Igor. Olinda. Valeu. Valeu, Rogério. Até mais. Valeu, obrigadão aí. Obrigado, Rogério. Eu também vou me despedindo aqui. Eu queria agradecer nesse tempo que a gente passou aqui. Eu adorei a conversa com Olinda, Rogério, Maria e também com todo mundo que participou, né? Com o Edson também. Enfim, cara, queria agradecer, né, o convite novamente para a terceira mostra de cinema quilombo indígena. Fico muito feliz. A gente passou com nossos filmes em outras edições dessa mesma mostra, né? Então é um sinal muito interessante de um contínuo nosso, assim, né? Paralelamente, né? Como realizadores, também como curadores, produtores da mostra, né? Eu estou muito curioso para ver os filmes de todos, né, que a gente conversou aqui. Depois dessa conversa, fiquei mais curioso ainda. Mas é isso, queria agradecer. Tamo junto demais e vida longa para todo mundo aí. Eu também gostaria de agradecer ao festival por ter, né, selecionado meu filme para passar na mostra. Eu acho que a gente está num espaço que é sempre bom a gente estar conhecendo, né, outras pessoas, discutindo, né, essas narrativas. Eu também vou assistir o filme de vocês, porque eu fiquei super curiosa para ver. Então, agradecer ao festival, agradecer as pessoas, todo mundo que fez parte aí da mostra. Eu sei que fazer uma mostra não é brincadeira, então agradeço aí vocês pelo convite. E é isso. Valeu, Olinda. Valeu, Igor. Gostaria de agradecer todos os companheiros que estão na organização e elaboração dessa curadoria, que é de grande importância, né, que vai dar visibilidade, está dando visibilidade às comunidades quilombolas, às comunidades tradicionais, né, mostrando para o mundo que existe um povo no campo, né, na zona rural, nas matas, na beira dos rios e na cidade também. Né? Então, agradecer imensamente por isso, por participar, por fazer parte dessa curadoria, por sermos convidados para participar dessa curadoria e dizer para os companheiros que a luta continua no campo e na cidade, mas que, se Deus quiser, a vitória é certa. Vamos continuar nas trincheiras de defesa usando os mecanismos que nós temos, né? As armas que a gente tem, que nesse sentido é os celulares, as redes sociais, para estar divulgando a história das comunidades, divulgando o que acontece, né, de verdade, as nossas demandas, os nossos anseios, as labutas que a gente passa no dia a dia, divulgando para o mundo saber que nós estamos aqui lutando aqui no campo aqui para a sobrevivência. Então é isso aí, parabéns a todos os envolvidos, todos os companheiros da curadoria, os cineastas, a esse lindo encontro que está acontecendo nesse momento. É isso aí, aquele abraço, fiquem todos com Deus. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos participando, né, dessa mostra, dessa curadoria. Parabenizar a equipe, né, que trabalhou na curadoria, da seleção dos filmes, assim, filmes incríveis, né? E dizer que nossa comunidade, o Quilombo Marques, está muito feliz, né, pela repercussão do nosso filme Nove Águas, que vai contar a história da comunidade, desde o primeiro fundador da nossa região, que foi Marcos Souza Franco, até onde que a nossa história tem chegado, né? A história dos quilombos, a história dos indígenas, assim, a história do nosso povo, né? Um povo que luta sempre pelos seus direitos, né? Que a gente tem que fazer essa luta, tem que fazer essa resistência. E, assim, uma forma de resistência, de busca de direitos, é através também da nossa história, de levar a nossa história a vários lugares, né? E ver, né, a história dos quilombos, a história dos indígenas chegando a outros lugares, né? Através do cinema de quilombos. Isso é muito importante para a gente, né? Então, dizer que estamos aqui para falar da nossa história, levar a nossa história. O nosso povo tem que contar a sua própria história, porque se nós não contarmos, quem irá contar, né?
os outros filmes, eles não nos representam, né? Os filmes que aí nos apresentam são histórias que não nos representam de fato, né? Não é uma história de luta da gente. Então, nós temos que levar a nossa história. Então, agradecer, obrigadão por tudo aí. Tchau, tchau. Mas é isso, galera. Esse foi o bate-papo aqui com os realizadores da segunda sessão, né? E fiquem com os filmes, assistam. A gente tem a sessão conjunta, tem os filmes separados, compartilhem, manda pra galera. Não apenas os filmes, mas também esse bate-papo aqui, que a gente deixa como registro, assim como da mostra passada, né? E é isso. Vida Longa Mostra Quilombo, de cinema negro e indígena agora, né? Que a gente continue sempre fazendo esse corre com essa galera massa aqui. Valeu!